Olá, bom dia. Espero que você esteja sendo firmado naquele que é a nossa rocha, Cristo, Ele mesmo, Cristo Jesus. Nós estamos, mais uma vez, nos aproximando do final do ano. Mais uma vez, né? Entra ano, sai ano, e nós sempre temos que passar por esse processo chamado virada de ano. Eu não sei se você já percebeu isso, mas todo ano é a mesma coisa. De repente, as coisas começam a se agitar, temos pressa, muita pressa, porque o ano já está quase acabando e a sensação é que a gente está atrasado. Uma outra coisa muito comum é que somos como que envolvidos comercialmente por esses feriados. Então, surge todo tipo de necessidade, ansiedade e os mais diversos sentimentos. Parece até que ser feliz significa estar preparado para passar o final do ano com um carro novo, com boas férias, com dinheiro no banco, com guarda-roupa renovado, com um relacionamento novo. É nessa época que a gente costuma se endividar, não é verdade? É nessa época que normalmente também acaba acontecendo as maiores tragédias da nossa vida. O trânsito fica louco, né? A família parece que fica todo mundo estressado e para qualquer lugar que a gente vai, existe aquela ideia de descuido, aquela ideia de aventura, aquela ideia que não é muito boa. Então, nós vamos encontrar nesse período do ano muita gente perdendo a sua vida por qualquer coisa. Esse é o período do ano onde quase todos são envolvidos por esses sentimentos e fantasias. Como se a gente fosse criado para isso, né? Deus nos fez para passar o Natal e o Ano Novo. Ai, como isso é terrível. Isso não está do nosso lado. Isso é um adversário nosso. Porque é nessa época que nós somos mais cobrados. Por fora e por dentro. Não é verdade? E esse espírito que atua tão eficazmente nessa época é um inimigo tão difícil de lidar que a gente tem que realmente ter disposição de coração para poder se opor a ele. É por esse motivo que hoje eu gostaria de estar lendo com vocês uma pequena porção das Escrituras que serve de grande advertência para os cristãos, para você que crê em Jesus como teu Salvador, sobre o tempo em que vivemos e as armadilhas que estão aí atuando o tempo todo. O texto que eu vou estar lendo, ele se encontra na primeira carta a Timóteo, no 4º capítulo, o versículo 1. Então, diz assim a palavra de Deus: mas o Espírito expressamente diz. Isso é o Espírito Santo que está trazendo essa palavra para nós, tá? Essa palavra expressamente, ele está dizendo que é algo que nós devemos ser dirigente, nós devemos colocar a nossa atenção nisso, nós devemos realmente nos preocupar com essa situação. Então ele vai dizer assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, ou deixarão a fé, ou serão levados para longe da fé. Alguns irmãos, né? Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas ou ensinamentos demoníacos ou ensinamentos de demônios. Essa é a advertência. Esse texto nos traz um alerta
sobre a sutileza do nosso adversário. Todos esses movimentos têm a finalidade de nos levar para bem longe daquele lugar de justiça, paz e alegria que Deus nos deu no reino dele. Todos esses movimentos têm a finalidade de nos colocar longe dessa fé simples, viva, eficaz, poderosa que nós temos desfrutado em Cristo Jesus. É por meio do sacrifício de Cristo que nós temos paz. É por meio da obra de Cristo no nosso coração que nós somos libertos. É por meio do propósito de Deus para a nossa vida que nós tocamos na alegria, na satisfação, no gozo, e não pelo caminho que nos é apresentado como o caminho da felicidade, por esse espírito enganador, quando nós chegamos no mês de dezembro. Olha aqui, não se deixe enredar por isso. 25 de dezembro não tem nenhuma relação com o Evangelho. 25 de dezembro é uma data pagã. É uma data pagã que foi introduzida no calendário da cristandade para que a gente imitasse os pagãos com as suas idolatrias. A única diferença é que no lugar de você oferecer culto ao Deus Sol, você faz os banquetes e oferece honraria a um tal de Papai Noel e você supostamente, guarda o dia do suposto nascimento ou encarnação de Jesus. É uma tragédia isso, tá? Isso é uma tragédia. As glutonarias, as bebedeiras e as orgias desses dias têm a finalidade de levar alguns para bem longe de Cristo, para longe da fé, para aquele lugar onde a carne e as suas paixões acabam ocupando o primeiro lugar do nosso coração. E quando isso acontece com o Filho de Deus, o resultado é que depois de tudo isso, tudo o que sobra é depressão, tristeza, miséria e acusação. Não há de faltar convites em nossos pensamentos para seguirmos o curso desse mundo. Por essa razão, eu penso que não devemos nos esquecer o que é esse mundo e que esse mundo caído é governado por um espírito enganador que só quer nos levar para longe da vontade de Deus. Haverá um dia que todos esses demônios, esses principados, essas potestades que governam esse mundo a qual nós estamos inseridos, serão destruídos. Mas enquanto aguardamos esse momento, sejamos cautelosos, sejamos vigilantes, sejamos diligentes com o que está acontecendo. Você não precisa se endividar para ficar alegre. O que você precisa é ter paz com Deus. E a única forma dessa paz entrar dentro de você é por meio de uma experiência genuína de novo nascimento. O presente de Deus é Cristo Jesus. É Cristo Jesus nascendo dentro de corações arrependidos. Só há uma maneira de recomeçar bem. É recomeçar sob nova direção. E a palavra de Deus vai nos afirmar que se alguém está em Cristo, sim, isso é novidade de vida. Porque se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Sabe qual que vai ser a diferença que vai acontecer do dia 31 para o dia 1º para quem pertence a essa velha ordem de coisas? Nada. Nada demais. Você vai só trocar de dia. Mas para todos aqueles que recebem o Senhor, independente do dia e da hora que isso acontece, eles são imediatamente transportados do império das trevas para o reino de filhos amados. Isso que é estar sobre nova direção.
E o Senhor não escolheu um dia específico para fazer isso. O Senhor pode fazer isso todos os dias. Eu conheço a história de um irmão, um judeu, que foi numa noite de carnaval, aqui no Brasil, mais precisamente em Salvador, na Bahia, que ele teve um encontro com Deus. Um evangelista norte-americano o encontrou nas ruas de Salvador e pregou a ele o evangelho de Jesus Cristo. E ele, como judeu, não sabia nada de nada sobre Jesus. E naquele dia, a verdade do Senhor encontrou lugar naquele coração. E aquele homem foi transportado do império das trevas para o reino de Filho amado. Nunca mais ele precisou correr atrás de prostituição, de orgia, de bebedeira, numa tentativa de melhorar o estado do seu coração. Porque ele encontrou a paz e a vida no reino dos filhos amados. Então, por favor, não se iluda com o curso desse mundo. Não vai ficar aí sofrendo por não poder fazer as mesmas coisas que todo mundo faz. E tem mais uma coisa. Pode ser que justamente agora você está desempregado. Ou pode ser que exatamente agora você está passando por uma fase difícil, quer seja com sua saúde, quer seja com sua família, quer seja até mesmo com a justiça. Mas lembre-se disso, tenha uma coisa muito bem firme na sua mente. Essas datas é apenas o curso desse mundo. Não fique demasiadamente preocupado, porque pessoas estão viajando, pessoas estão bebendo, pessoas estão festejando, e você está pagando dívida, e você está desempregado, e você está sofrendo uma crise familiar, ou você está tendo problemas para acertar com a justiça. Não se preocupe com isso. Coloque a sua vida diante daquele que é poderoso para suprir todas as nossas necessidades. Coloque o seu coração aos pés daquele que deu a sua vida para que eu e você pudéssemos viver aqui, nesse mundo tenebroso, descansado, em paz, num refúgio seguro, num refúgio que Ele mesmo preparou para nós. Olha, quando Jesus conclui os seus discursos lá no Evangelho de João sobre a situação desse mundo, ele conclui assim, olha, tenho-vos dito essas coisas para que vocês tenham paz em mim. No original, a palavra em é uma preposição que significa dentro. De certa forma, o Senhor Jesus está se oferecendo para nós como um esconderijo seguro para passarmos por toda e qualquer circunstância. Então ele vai dizer assim, tenho-vos dito essas coisas para que dentro de mim vocês encontrem paz. No mundo, vocês terão aflições, mas tenham ânimo, eu venci o mundo. Então, seja cuidadoso com as suas emoções, seja cuidadoso com seus recursos, não vá se endividar por causa de uma data. Busca preencher esse vazio com aquele que morreu e ressuscitou, para encher todas as coisas. Nesse final de ano, aproveite bem o seu tempo para viver na presença daquele que tem sustentado dia após dia a nossa vida. E seja liberto desse espírito enganador que escraviza toda a humanidade. Deixa eu concluir dizendo uma coisa para você. Jesus Cristo é o Senhor. Louvado seja Deus. Amém?